Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Como toda semana a gente tem feito, né? Então, estamos aqui para mais uma live. E a live de hoje se chama Racismo, Realidade em Pleno Século XXI. Essa matéria foi publicada no Diário de Petrópolis de forma bastante condensada e hoje a live ela vai ser feita de uma forma mais completa, né? Porque no jornal tem sempre um número, uma matéria tem um número de palavras. Aqui o Instagram me derruba, mas até agora nunca me derrubou, então espero também que não me derrube hoje. Então vamos lá. Racismo. Realidade em pleno século XXI. Não é frequente, mas às vezes tenho a sensação de que a humanidade alcançou seu ponto máximo de evolução e esteja fazendo um caminho de retorno. Isso não é brincadeira, nem é uma metáfora. Infelizmente, muitas vezes eu tenho de fato essa sensação, né, de que a humanidade alcançou o seu ponto máximo de evolução e que está fazendo um caminho de retorno, como uma espécie de montanha-russa que sobe para descer, ou como as fases da lua, que quando chega a fase cheia, logo em seguida começa a minguante. Será que a evolução da humanidade segue uma espécie de ciclo no qual tem o seu ápice e assim que o alcança faz um caminho de retorno ao ponto de origem? Faz um retorno à barbárie? Isso é uma pergunta mesmo que eu me faço, né? Porque muita coisa na vida são ciclos. E quando se alcança um determinado ponto desse ciclo, ou ápice desse ciclo, se faz um caminho de retorno. Então, a lua passa por fases. Quando chega cheia, ela começa a minguar. Numa montanha-russa, você sobe para descer. Então, o que será que acontece, né? É simplesmente uma pergunta, nada além disso. Ao percorrermos a história da humanidade, constataremos que o racismo sempre esteve presente nas sociedades humanas. Sempre. Então, o racismo, ele perpassa, ele acompanha a história da humanidade. Não há como negarmos. Bem, seja de forma clara, seja de forma subliminar, não importa. Não importa qual é a forma que o racismo ele vai se apresentar. Ele está sempre presente, porque o mal que ele causa é o mesmo. Sendo ele de forma direta, ou sendo ele de forma subliminar e indireta, ele sempre vai fazer muito mal. A humanidade, de acordo com Foucault, 1993, num livro chamado A História da Clínica, tem nas referências bibliográficas, a humanidade sempre criou mecanismos de exclusão. Então, quando nós vamos ler a história da humanidade, Foucault diz, né, a nau dos loucos. Era uma nave, né, um barco, né, que levava os loucos, as prostitutas, os alcoólicos, os mendigos, os miseráveis, sempre colocavam à margem da sociedade. Então você olhava para lá e dizia, lá estão eles, que não são bons, aqui estamos nós. E hoje nós fazemos isso do mesmo jeito, nós criamos mecanismos de exclusão. E, na realidade, o racismo é uma forma de exclusão. Bem, na Grécia Antiga, por exemplo, do século VIII ao século V a.C., eu estou falando dos séculos antes de Cristo, a ágora grega era constituída de um espaço comum da polis, na qual cidadãos do sexo masculino, de pais gregos, livres e detentores de terras e escravos, quer dizer, então, não era qualquer grego, era um grego do sexo masculino, de pais gregos, detentores de terras e de escravos, participavam de debates e discussões sobre decisões políticas, sobre os rumos da cidade.
Então, não é, mesmo sendo na praça, no Ágora, não era qualquer um que podia participar. Havia critérios, né? Bem, discussões e debates estes que são considerados a origem do Estado democrático, o berço da democracia. A Grécia é considerada o berço da democracia, porque essas discussões na praça é que determinavam, vejam, os destinos da Grécia, os destinos de Atena. Tudo bem. Mas o que nós temos aí? Mas que democracia é essa, que, lá na Grécia, que excluía das discussões e dos debates mulheres, negros, pobres e crianças? Isso é chamado de democracia. Mas aí já havia exclusão. Estes eram proibidos de participar. É importante evidenciar que o texto é sobre o racismo. O que eu estou falando é sobre o racismo, que pode ser entendido como uma forma de preconceito e de discriminação baseada na raça. Senhores, somos todos da raça humana. Como é que eu discrimino alguém se somos todos da raça humana? Então, pertencemos todos à mesma raça. Bem, no século XIX, compreendia-se que a cor de pele e a origem geográfica de indivíduos promoviam uma diferenciação de raças. Entretanto, desde séculos antes de Cristo até os dias de hoje, século XXI, não só o racismo persiste, mas como faz parte de cenários existenciais. Também a discriminação de gênero e classe social, como na Grécia Antiga. Por que esses preconceitos persistem e parecem naturais? Não são naturais. Não são naturais. Uma vez, numa determinada aula, a professora Vera Werneck chamou a atenção para uma diferenciação que eu acho fundamental. As pessoas costumam confundir normal com frequente. Natural com frequente. Ser assaltado no Rio de Janeiro é normal. Não, não é normal. É frequente. Então, esse preconceito, o racismo, ele não é normal. Ele é frequente. Ele acompanha a história da humanidade, mas nós não podemos dizer que ele é normal. Bem, se houve alguma modificação daquela época da Grécia para hoje, foi apenas uma atualização das formas de preconceito e de externá-las. Porque tudo se atualiza. Os sintomas psíquicos se atualizam. As tecnologias se atualizam. Os comportamentos se atualizam. As formas de racismo e preconceito também se atualizam. Não resta a menor dúvida. Antes você encontrava nos hospitais psiquiátricos pessoas internadas dizendo que eram Napoleão. Hoje, elas acham que são Silvio Santos. Quer dizer, na realidade, né? Mas aí também depende da cultura. Bem, então, o que nós temos aí? Nós temos que essa atualização não modifica em nada, apenas perpetua o racismo. Se formos chamar o texto o processo de escravização, ele estava embasado em uma ideologia de hierarquia das raças, tal qual o Holocausto, comandado por Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A suposta superioridade da raça ariana. A tal supremacia da raça ariana, a suposta. A AMIA, Associação Mutual Israelita Argentina, que é o centro da comunidade judaica em Buenos Aires, que tem a missão de promover o bem-estar e o crescimento do espírito judaico na Argentina, foi alvo de um ataque terrorista brutal em 18 de julho de 1994. Completará esse ano, daqui a pouco, né, no dia 18, hoje estamos no dia 13,
26 anos e permanece impune. Esse ataque matou 85 pessoas e feriu centenas. Foi o atentado mais mortal da Argentina, que possui a maior comunidade judaica da América Latina e a sexta do mundo, à exceção de Israel. Por que eu trouxe esse atentado da Argentina? Porque eu tenho um amigo que eu gosto muito, já falei no nome dele aqui algumas vezes, Shalom, eu acho que se pronuncia o sobrenome dele, Shalom Somod. Ele mora em São Paulo e ele me passou hoje, ele me passa muitas coisas interessantes por WhatsApp, e hoje ele me passou um vídeo que tem no YouTube intitulado Detenhamos o ódio com memória, verdade e justiça. Ele está em espanhol, que diz respeito a isso e me ajudou muito a complementar, na realidade, a minha live, porque aí eu vou falar de um discurso que traz nesse vídeo. Bem, nos Estados Unidos, não é raro negros serem mortos por policiais, como foi o caso do George Floyd, em 2 de junho deste ano, ou o caso do Ahmaud Albert, um jovem de 25 anos que foi morto por um ex-policial enquanto se exercitava na rua em 8 de maio também deste ano. Como aconteceu aqui no Brasil, como acontece aqui no Brasil diariamente, na África, enfim, talvez nos 4 cantos do mundo, em diferentes graus, de forma diferente, mas nos 4 cantos do mundo. Então, na realidade, nós temos sempre um bom motivo para externalizar a nossa violência. E aí, como é que isso é externalizado? Através do racismo, através do preconceito de gênero. Ou seja, se tem sempre uma forma, né? Por que será que conquistamos uma tecnologia de ponta, a cura para inúmeros males que acometiam as sociedades, soluções para diversos problemas, mas fracassamos em nos sentirmos humanos? É exatamente, para mim, Virgínia Ferreira, esse o problema. Isso, nos sentimos humanos, independente da cor de pele, raça, gênero, crença religiosa, partido político, time de futebol, classe social, enfim. Apesar das diferenças, e pelas diferenças é que somos todos humanos. Será que, como disse anteriormente, chegamos ao máximo do que temos a capacidade de alcançar como evolução e estamos fazendo um caminho de retorno? Ou será que, em termos de evolução humana, pouco saímos do lugar e achamos que fomos longe pela evolução tecnológica e científica? O homem, me parece que ele está se confundindo com aquilo que ele criou, que é a máquina, que é a tecnologia, que é a ciência. Por quê? Né? Porque ele se acha muito evoluído por essas criações. Mas será que essas criações mostram a evolução de uma civilização? Ou o uso delas é que mostra? Ou a forma com que as pessoas se tratam é que mostra? Isso é uma questão extremamente importante e que nós precisamos estar atentos a isso. A tecnologia, a ciência, ela está aí a nosso favor, obviamente. Mas será que nós temos evoluído a esse ponto, né? A ciência, a tecnologia diz o quanto nós somos evoluídos? Eu não sei. Eu diria que não. Eu diria que por tudo que se vê, nós evoluímos em termos tecnológicos e científicos, mas em termos de humanidade, em termos de sentimento de pertencimento, eu acho que nós não evoluímos. Nós estamos longe ainda disso, muito longe disso. Será que a tecnologia e a ciência, esses produtos dos feitos humanos, não nos torna nem mais nem menos humanos? Eu não penso isso. Não é o desenvolvimento da tecnologia e da ciência que vai nos dizer se somos mais ou menos humanos. O caminho é o sentimento de pertencimento à raça humana. Isso sim é o necessário e o suficiente. E aí vocês podem dizer assim, mas Virgínia, você está dizendo o óbvio. O óbvio. Como assim, né? O sentimento de pertencimento à raça humana.
Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas será que por tudo que nós estamos vivendo, infelizmente, nós podemos dizer que todo ser humano tem o sentimento de pertencimento à raça humana? Hitler, se fosse vivo, ele teria esse sentimento de pertencimento à raça humana? As pessoas, né, que discriminam, que são preconceituosas, elas têm esse sentimento de pertencimento à raça humana? Me perdoem, mas não têm. Elas se sentem acima. Elas se sentem acima. Elas se sentirem acima não é uma questão nossa. Nossa questão é o que elas fazem em função desse sentimento de superioridade. Que muitas vezes elas fazem, elas são grosseiras com uma pessoa, elas destratam outras, elas discriminam. Como isso pode? Como isso pode? Eu não vou dizer que vamos todos para o mesmo buraco, em absoluto. Até porque meu negócio é ser cremada, né? Então, vocês me desculpem agora a objetividade, mas isso eu não posso dizer também. Mas somos todos mortais. Ponto. Nem mais, nem menos. Bem, e dando continuidade aqui, eu gostaria de ler, não todo, né, trechos do discurso final de O Grande Ditador de Charlie Chaplin, que está nesse vídeo que o Shalom me enviou. Charlie Chaplin foi um cara, um gênio, obviamente, né? Um gênio. Esse filme foi produzido em 1940 e foi pesquisado esse discurso pelo professor Pietro de Vola. Então, ele está na internet e eu vou simplesmente trazer alguns trechos para que a gente possa discutir. Charlie Chaplin, em 1940. Isso quer dizer, ele fez esse discurso no filme, é um dos últimos discursos, se não me engano, o último, entre as duas grandes guerras. Entre as duas grandes guerras. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Com as minhas lives, eu também não pretendo governar nem conquistar quem quer que seja. O meu propósito é esse. Faço dessas palavras as minhas. Gostaria de ajudar a todos. É isso. Gostaria de ajudar a todos. Com a minha live, é essa a minha pretensão, com as minhas lives. Se possível, judeus, o gentio, ou seja, o não israelita, negros, brancos, enfim, todas as pessoas, todos os humanos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Não sei, Chaplin, se você tem razão aí. Eu diria que nem todos nós desejamos. Muitos de nós desejam, mas outros nem tanto. Os seres humanos são assim. Simone de Beauvoir, ela tem uma passagem, aspas, que ela diz assim: não se nasce mulher, se torna, né? Torna-se mulher. Eu digo que nós não nascemos seres humanos, nós nos tornamos humanos. Pela capacidade de se indignar, pela capacidade de exercer a autonomia, pela capacidade de preservar a sua dignidade e a dignidade do outro por uma série de elementos, pelo seu sentimento de solidariedade, enfim, né? Bem, desejamos viver para a felicidade do próximo, não para seu infortúnio. Por que havemos de odiar ou desprezar uns aos outros? É a pergunta que eu faço. Por quê? Porque nós precisamos desprezar ou odiar. Nesse mundo, há espaço para todos. O que me torna melhor do que o faxineiro da faculdade? Porque eu faço doutorado e ele não tem o primeiro grau? Somos humanos. Eu preciso que ele faça faxina e ele precisa de quem dê aula ali. Bem, o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza.
porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. Isso em 1940. Imaginem se Chaplin fosse fazer esse discurso hoje. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Isso é muito interessante. Hoje, né, nós temos uma capacidade de pensar, eu diria que bastante avançada, mas a capacidade de sentir muito pálida, muito pequena. Eu só posso me sentir humana pelos meus sentimentos, não exatamente pelo aquilo que eu penso. É lógico que eu preciso pensar até para entender os meus sentimentos, mas eu preciso sentir mais, porque se eu não sentir, eu não sou capaz de atos solidários. Se eu não sentir, eu não sou capaz de amar ao outro. Se eu não sentir, eu não sou capaz de fazer o bem. Bem, mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A próxima natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Nós, brasileiros, os africanos, os franceses, os iraquianos, os japoneses, não é? É isso, é a união. Bem, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, que eu acho que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A cobiça entrou em agonia. E isso para a gente é muito bom, né, que tenha entrado. Da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Só odeiam os que não se fazem amar. Olha que primor de frase. Freud, eu sou freudiana, é desse lugar da psicanálise que eu falo, obviamente, né? E também da filosofia, né? Existencial ateia, enfim. Freud diz, aspas, não são palavras minhas, é muito mais fácil amar do que ser amado. Muito mais fácil. Porque quando você ama, né, é você quem cobra do outro. O peso do amor do outro, em geral, é muito grande. É muito grande. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas tudo que nós queremos, segundo a professora Vera Werneck, nas suas aulas, ela disse, dando aula sobre teoria dos valores, né, valor e contravalor, ela diz que tudo que nós queremos é representar algum valor para o outro. Tudo de ruim para a gente é quando nós não representamos nada para o outro, absolutamente. Nós não representamos nada para o outro. Então, o que é valor? É tudo aquilo que supre uma carência. E nós procuramos ser valor para o outro. A indiferença é muito ruim, né? Você ser como um poste que as pessoas passam e só desviam, isso é muito ruim. Então, na realidade, tudo que nós procuramos é representar alguma coisa para o outro. É suprir uma carência do outro. Mas, até para que a gente possa suprir uma carência do outro, o outro precisa se sentir mortal e sujeito da falta, né? E ter uma carência. Bem, então, só odeio os que não se fazem amar. Os que não se fazem amar e os inumanos.
aqueles que não se tornaram humanos. Aqueles que não se tornaram humanos. E eu penso, né? E hoje eu não teria tempo para sustentar isso, que muitos não conseguiram se tornar humanos. Muitos, muitos. Uma pessoa que chega numa casa, chega um grupo numa casa, tem uma família, né? Pai, mãe e o filho, estão ali os três. Eles chegam para assaltar, levam tudo que tem na casa, tudo que levam na casa. Ainda pedem a chave do carro. Antes de sair, um olha para o outro e pergunta assim, quem é que nós vamos matar? Ninguém reagiu, estavam todos sentados na poltrona. Meteram alguns tiros no peito de um rapaz, que era o filho do casal, que tinha 22, 23 anos. E vão embora. Isso é inumano. Isso é inumano. Ali não foi... Ah, mas será que não provocaram raiva? Mesmo que tivessem provocado, não foi esse o caso. E assim como ele, nós temos assim. Tentou pegar o celular, não conseguiu, mata. A situação é difícil. Não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. Vivemos hoje num mundo no qual patriotismo é entendido como racismo. Depois eu vou publicar no Instagram uma frase que tem assim, patriotismo é racismo. Como assim? Eu, então, gostar do Brasil quer dizer que eu não gosto dos franceses? Eu ser patriota quer dizer que eu não gosto dos japoneses? É excludente. Eu gostar do meu país é patriotismo. Isso não quer dizer que eu não gosto dos demais. É simples assim. Mas é assim que muitas vezes é visto. Em nome da democracia, vamos tentar acabar com isso, né? Nós precisamos, na realidade, nos unir. Nos unir. É isso que nós precisamos. Lutar por um mundo novo. Um mundo bom que assegure a todos trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É isso que nós precisamos. A minha pergunta é, quantos de nós está passando pela pandemia e que vai sair dessa fase de exceção, dessa fase, né, delicada, de forma diferente? É uma pergunta. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à ventura de todos. Que a ciência e o progresso possam nos conduzir ao bem-estar, ao contentamento, à solidariedade. É simples. O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. É isso que o Chaplin falou. Eu não li o discurso todo, eu li apenas alguns pedaços do discurso dele. E eu achei isso lindo, né? O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Para muitos de nós, a saída da pandemia vai ser dessa forma. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. É isso que eu gostaria, né, que a humanidade pudesse fazer dessa forma, depois dessa pandemia, né? Que todos nós pudéssemos sair melhor, sair diferentes, sair mais humanos. Porque muitos são humanos, mas nós podemos desenvolver mais isso na gente, né? Bem, e aí, esse foi a parte do discurso dele, umas partes que eu ressaltei, agora eu volto para mim, né? Existe um filósofo alemão que eu gosto muito, século XX, 1844 a 1900, morreu novo, chamado Nietzsche, né?
Ele vai dizer que a humanidade implica em 2 pontos. Ou viver como rebanho, seguir, né? Eu sigo de forma crítica, de forma não reflexiva, de forma, aspas, alienada, eu sigo. Que é viver dentro, aspas, do que ele vai chamar de uma normalidade imposta. Ou viver dentro da vontade, que para o Nietzsche vai ser exatamente o conceito dele de super-homem. Aquele que coloca toda a sua vontade, prestem atenção, e toda a sua ação a serviço da grandeza humana, a serviço da minha grandeza e a serviço da grandeza dos demais, daqueles que estão ao meu redor. Isso é muito bonito. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu sigo, né, como um rebanho, de forma crítica, de forma não reflexiva, ou eu tenho a minha vontade. Vontade de desenvolvimento, de alcance dessa grandeza humana, não só em mim, né? A moral existe porque eu sei que eu não estou sozinha no mundo. E aí, tem um outro autor que eu gosto muito, chamado Luc Ferry. Ele é um existencialista e ele publica muito com outro existencialista que eu gosto muito também, chamado André Comte-Sponville, que eu sempre cito André Comte-Sponville, sempre cito, né? Bem, ele vai dizer, numa entrevista muito interessante, está disponível na internet, ele vai colocar a liberdade como um desafio social. Ele vai dizer, a grande questão contemporânea é uma questão já colocada por Rousseau e por Sartre. Como envelhecer sem se tornar um imbecil? Isso não é piada, isso é muito profundo. Ou seja, sem seguir o padrão, sem seguir a norma. Porque aquele que envelhece é aquele que vai ficar dentro de casa, de pijama, não tem direito a sair à noite porque pode se gripar, tem que estar de chinelinho, gorrinho, enfim, existe um padrão, isso é muito interessante, né? E será que nós precisamos, de fato, viver dentro desse padrão? Só que ele coloca como envelhecer sem se tornar um imbecil. Eu vou fazer essa mesma pergunta dele de forma bastante diferente. Como viver sem ser um imbecil? Não é só na velhice. Quantos nós esbarramos por aí no nosso cotidiano que são pessoas que definitivamente elas seguem. Elas são como o Gustave Le Bon, um autor francês do século passado, né, falava, eu não sei se do século passado ou do século XIX, agora eu não sei dizer. Gustave Le Bon tem um livro chamado Psicologie des Foules, Psicologia das Massas, e ele vai dizer que há grupos que eles são amorfos, como uma massa, né? Você faz uma massa e essa massa, né? Você vai fazer uma pizza. Você vai fazer a pizza redonda porque você quer. Você pode fazer ela quadrada, você pode fazer ela retangular, você pode fazer ela triangular da forma que você quiser. A massa, ela é amorfa. Quem dá a forma é você. E eu digo que o rebanho é isso. O rebanho é essa massa amorfa que segue. Sem pensar, acriticamente, ela segue. Quem dá a forma. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão seríssima. Quem é que vai dar a forma a isso? Bem, e aí, vamos juntar tudo isso agora, né? Antes que o Instagram me derrube, porque nós vamos aí já quase para 40 minutos, e eu não quero ser derrubada pelo esse tal de Instagram. Existe uma obra de arte, que é uma verdadeira obra de arte, um livro intitulado O Rinoceronte, de Eugène Ionesco. É esse livro aqui. Bem, nessa peça que se passa numa comunidade, aos poucos, todos vão se transformando num rinoceronte. Porque todos estão assim fazendo. Então, todos vão se transformando
em rinoceronte? Porque está todo mundo fazendo. É a questão aqui, né, de como viver sem se tornar um imbecil. Ou no Nietzsche, sem seguir o rebanho. Ou seja, né, as pessoas nessa peça, como todos estavam se transformando num rinoceronte, assim os demais estavam fazendo. Apenas um personagem não cedeu. Apenas um. Aspas, ele diz: a mim não me pegam, falando para todas as cabeças de rinocerontes. Eu não vou segui-los. Eu não compreendo vocês. Continuarei como sou. Sou humano, sou um ser humano. Contra todo mundo eu me defenderei. Eu me defenderei contra todo mundo. Sou o último homem. Hei de sê-lo até o fim. Não me rendo. Páginas 123 e 125. E é isso, senhores, que eu gostaria que nós pensássemos. Não vamos nos render, não vamos nos tornar inumanos. Vamos desenvolver a humanidade que habita em cada um de nós. Isso é que é importante. Em outras palavras, isso é o super-homem de Nietzsche. O que esse personagem fez? Não ceder, não se tornar um rinoceronte, não seguir o rebanho. Não ser um imbecil em Rousseau, Sartre ou Luc Ferry. É o sol que vai rompendo as nuvens que se dispersam em Chaplin. Ou simplesmente se apropriar e viver regido pelo sentimento de pertencimento à raça humana. É isso. É isso que nós precisamos. Traduzindo todos esses autores, nós precisamos ter o sentimento de pertencimento à raça humana. Mas que coisa difícil parece essa, a gente ter esse sentimento. Vejam, em pleno século XXI, estamos fazendo uma live sobre racismo, que nada mais é do que o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças. Um domínio da suposta raça superior sobre as demais. Vejam, nós conquistamos uma tecnologia de ponta. De ponta, veja onde a tecnologia chegou. Por um lado. Por outro lado, nós estamos aqui para discutir, para refletir sobre o racismo. Não entendo. Isso quer dizer que não somos todos humanos? É uma pergunta. Não pertencemos todos à mesma raça? Como assim? Quer dizer que porque eu sou brasileira e o outro é africano, eu sou de uma raça superior a dele? Então, o outro é francês. Ele é francês porque a França é mais desenvolvida do que o Brasil. Então, ele é uma raça superior à minha e eu sou superior a dele? Eu não entendo isso. Não aceito isso. Repudio isso. É simples assim. Eu, Virgínia Ferreira, me nego a tentar me transformar em qualquer coisa que eu não seja. Eu sou um ser humano. Ponto. É assim que eu vivo. É por essas questões que eu brigo. Pela construção de um mundo melhor. E como é que se dá a construção de um mundo melhor? A construção de um mundo melhor se dá, gente, sempre que eu posso olhar para o outro e entender que o outro é tão humano quanto eu sou. Aquele que mostra uma inumanidade, eu não sei se eu posso falar assim, que as leis recaiam sobre ele. Existe punição para isso. Para isso. É óbvio que, né, vamos dizer assim, alcançamos diferentes graus de humanidade. Mas nós não alcançamos diferentes graus de humanidade porque um é brasileiro e o outro é um africano, ou porque um outro é um iraquiano, ou
pelo nível de conhecimento que se tem, nível de escolaridade. Nós alcançamos um nível muito relacionado aos nossos sentimentos. Para mim, Virgínia Ferreira, um dos graus, o grau máximo para mim de humanidade, Médicos Sem Fronteira. Isso, assim, é um grau de humanidade que eu não sei se eu consigo alcançar. Mas sabe o que eu faço? Eu ajudo a eles todos os meses. Eu faço a minha parte. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que a sobrevivência do planeta, que a sobrevivência da raça humana depende de cada um de nós. E mais do que isso, o descontentamento, o contentamento, a infelicidade, a felicidade não é produzida pelo outro, é produzida por cada um de nós. Então, vamos pensar o que estamos fazendo aqui e vamos tentar ser mais humanos do que nós somos. Bem, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência que vocês sempre têm, não é? Eu acho bastante interessante, porque todos que entram ficam até o final. Eu acho que vocês são muito legais comigo. E eu gostaria de falar duas coisas, né? Primeiro, que a nossa próxima live vai ser, na próxima segunda, o uso das drogas ilícitas e a cultura de que a maconha não faz mal. O que é um grandíssimo erro, né? A maconha faz mal, sim, mas existe uma cultura de que a maconha não faz mal. Então, eu vou falar sobre o uso das drogas ilícitas, vou falar também do uso abusivo das drogas lícitas, que são prescritas, né? Hoje, ortopedista prescreve ansiolítico, eu não consigo entender isso, né? A mesma coisa que um psiquiatra engessasse o braço de alguém, mas tudo bem. E eu vou falar sobre isso. Segundo, que no meu blog, né, vocês encontram o texto na sua integralidade das lives, né? E eu também vou levar para lá o vídeo. É fácil, né? É bastante simples. É profavirginiaferreira.com.br. Nada além disso. profavirginia.com.br. Então, na próxima nós vamos falar sobre as drogas, porque inclusive é bom que a gente entenda que nós vivemos muito de pílulas, né? Tomando pílulas, como se as pílulas fossem resolver os nossos problemas. Outros recorrem ao uso abusivo do crack, da cocaína, da heroína, enfim. Outros, né? Uso abusivo do álcool e ainda a cultura de que a maconha, né, não faz mal. Eu nunca, né, ouvi alguém falar diferente disso, a não ser os grupos sérios. Então, nós vamos falar sobre isso. Tenham todos uma excelente semana e até segunda-feira, dia 20. Um beijo, gente.